Deuteronômio. Deuteronômio. Quem não conseguir pronunciar esse nome, Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra que está relacionada ao grego. Deuteros significa no grego segundo e nomos lei. Então, Deuteronômio seria como que a segunda lei ou uma repetição da lei. Quando você lê o livro de Deuteronômio, vai ver que muitas leis que estão repetidas em Deuteronômio já foram dadas no livro de Êxodo. É um livro maravilhoso, com uma construção estética ao mesmo tempo, teológica de absoluta importância. Mas eu gostaria de abrir no capítulo 6, verso 4, até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 até o verso de número 9. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Senhor, lembramos da vida da Wendy agora, ó Pai, pedimos a tua bênção sobre ela, o conforto sobre aquele coração enlutado, ó Pai, traga consolo dos altos céus, Senhor. Pedimos a tua bênção pelos demais irmãos, pessoas que nos acompanham agora pela internet, irmãos que têm alguma enfermidade, nós repreendemos toda a enfermidade, todo o mal, que a cura do Senhor e a bênção do Senhor seja sobre estas vidas. Ó Deus, peço a tua bênção sobre a vida do pastor Marcos, que está ministrando ali, ó Pai, em Álvares Machado. Estenda as tuas mãos sobre ele também. Abençoe, ó Deus, todos os demais irmãos que também não puderam vir. Oramos pela vida do Enzo, ó Pai, que está com um pouco de febre. O Senhor possa abençoá-lo, ó Pai, trazer, Senhor, a cura completa. Abençoe a toda a família, Senhor. Ó Deus, oramos, Senhor, por todos os irmãos, ó Pai, que estão enfermos. Oramos pelo Ravi também, Senhor, que o Senhor o abençoe em casa, guarde sua esposa, sua mãe, sua família, ó Pai, os avós. Estenda as tuas mãos, Senhor. Nós oramos, Senhor, por todos que aqui estão presentes também, que o Senhor possa confortar, consolar, ó Deus, e que o Senhor possa direcionar esta palavra para ser, Senhor, um alimento para a nossa alma esta noite, e que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor somente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o povo judeu tem uma prática de citar uma oração que eles chamam de Shema. Shema é a primeira palavra deste texto que nós lemos. É uma palavra em hebraico que significa ouve. Shema Israel, ouve Israel. O texto começa assim: Shema Israel. Então os judeus pegaram esse texto de Deuteronômio 6, 4 e 9,
pegaram o texto de Deuteronômio 11, capítulo 11, verso 13 até o 21, e também o texto de Números, capítulo 15, verso 37 até o verso 41, e eles compilaram o que eles chamam de a oração do Shema. Esta oração, ela deve ser feita, segundo a tradição judaica, pelo menos 2 vezes por dia. De manhã, na oração matinal, deve ser citado o Shema, e ao anoitecer também, o Shema deve ser citado. A tradição judaica ainda acrescenta mais 2 tempos para a leitura diária do Shema, que é uma vez antes de se deitar, quando a pessoa vai dormir, ela deve citar o Shema à beira do leito, e logo que amanhece, nas devoções preliminares à oração da manhã, o judeu também deve citar o Shema. Então, 4 vezes ao dia. Muitos judeus ainda acabam recitando o Shema antes de morrer. Um exemplo disso foram os judeus quando foram executados na Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista. Muitos deles recitavam o Shema nos minutos finais, quando iam ser executados. E ainda outros dizem que alguns pais, mães, ao se depararem com o nascimento do bebê, eles recitam o Shema. Mas a base do Shema é o texto que nós lemos esta noite, Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 até o verso 9. E é interessante porque Jesus citou esse texto quando um doutor da lei o interrogou, ali em Mateus capítulo 22, do verso 36 até o verso de número 38, nós lemos um doutor da lei dizendo a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus então lhe disse, citando Deuteronômio, que nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu mandamento, teu pensamento. E aí Jesus disse: este é o primeiro e grande mandamento. Então, irmãos, Deuteronômio capítulo 6 me parece ser um texto fundamental que estabelece os fundamentos para o judaísmo. Toda a religião de Israel, ela meio que circundava, gravitava em torno deste pensamento. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Então, esse texto não pode ser desprezado da nossa consciência cristã. Até porque, embora nós entendamos que o pacto feito com Israel no Monte Sinai, onde foi dada a lei a Moisés, ele era um pacto que tinha um prazo de validade, porque Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Então, este pacto entre Deus e o povo de Israel, estabelecido no Monte Sinai, ele dura, ele demora, ele vigora até João, e depois então vem Cristo, João Batista, né? Então vem Cristo, e Cristo inaugura uma nova aliança, um novo pacto, não mais simplesmente com a nação de Israel, mas com toda a igreja, com o mundo todo. Embora nós entendamos isso, nós sabemos que toda a construção do Novo Testamento, ela é
feita em cima da revelação do Antigo Testamento. É a revelação de toda a vontade de Deus no Antigo Testamento que lança os alicerces para que se construa a consciência teológica do Novo Testamento. E aí então eu gostaria de me debruçar um pouquinho sobre este texto de Deuteronômio. Por que devemos ler primeiro, por que devemos ler o Antigo Testamento? Devemos ler o Antigo Testamento por vários motivos. Primeiro, porque o Antigo Testamento é a palavra de Deus, assim como o Novo Testamento. Segundo, porque o Antigo Testamento é classificado pelo Novo Testamento como Escritura Sagrada. E Jesus disse que a Escritura não pode errar. Então, o Antigo Testamento é infalível, assim como o Novo Testamento. Terceiro, porque Paulo constrói todo o seu pensamento teológico em cima do Antigo Testamento. Então, para você ter uma compreensão melhor sobre o que Paulo está falando, você precisa partir do conhecimento do Antigo Testamento. Quarto, porque para ler o livro de Hebreus, que é um livro absolutamente majestoso, a gente precisa, para compreender Hebreus, compreender Romanos, compreender outros livros do Novo Testamento, a gente precisa claramente conhecer o Antigo Testamento, todo o sistema sacrificial, toda a realidade da lei. Quinto, porque no Antigo Testamento Deus revela a sua pessoa, quem Ele é. Como ele se relaciona com a humanidade, qual é a sua essência, qual é o seu caráter, está tudo no Antigo Testamento. Sexto, porque a igreja primitiva nunca dispensou o Antigo Testamento, sempre leu, sempre estudou, sempre entendeu o Antigo Testamento. Agora, a gente precisa entender o Antigo Testamento na luz do Novo Testamento. Sétimo, porque Jesus, quando andou com os discípulos de Emaús, ele começou a explicar o Antigo Testamento para eles e tudo o que do Antigo Testamento falava a respeito de Cristo. Oitavo, porque o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Ele é escrito para revelar Cristo que há de vir. E a gente precisa entender Cristo no Antigo Testamento. Nono, porque o Antigo Testamento tem várias profecias que são dadas à nação de Israel, e nós vemos hoje um conflito absolutamente conflitante sobre a nação de Israel, e agora ainda mais com o ataque dos iranianos sobre Israel, e todo o desenvolvimento na crise do Oriente Médio. Para você entender isso, você precisa entender o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não fala sobre só Israel, porque Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, no Antigo Testamento, nós temos profecias sobre Jesus, já em Gênesis, profecias sobre o fim dos tempos, que está lá em Daniel, em Ezequiel, em Oséias, em Joel, e que a gente precisa compreender isso. Para entender o Apocalipse, eu preciso entender o Antigo Testamento, e o Apocalipse, bom, a mensagem já mudou, e o Apocalipse está absolutamente interpretável a partir de Daniel e das revelações dadas no Antigo Testamento. Ponto. Fechei a aspa, agora voltando para cá. Esse texto. Então, quando alguém disser para vocês, o Antigo Testamento caducou, tem que jogar fora, não serve, não deve ser lido, leia só o Novo Testamento, não acredite, é heresia pura, temos que ler. Só não estamos mais debaixo da lei, como o povo de Israel estava debaixo da lei, para guardar os preceitos da lei. Mas nós aprendemos com a lei quem é Deus e quem somos nós. Então, neste texto de Deuteronômio, eu acredito que existem alguns princípios fundamentais de uma vida com Deus. Ou seja, o povo de Israel estava no deserto neste momento, e estava no Monte Sinai, Moisés, no deserto do Sinai, o povo, e aí Deus dá a lei para Moisés.
E essa lei vai ser replicada lá em Deuteronômio. Então eles precisavam entender como deveria ser a vida com Deus. Porque Deus tira o povo de Israel do Egito, onde o povo de Israel estava escravo por mais de 400 anos, leva o povo de Israel para o deserto, onde ele vai começar a formar o povo de Israel. Vamos usar a linguagem informática. Ele vai começar a formatar o povo de Israel na forma com que o povo de Israel tem que ter para ser uma nação, não uma nação com um fim em si mesmo, mas a nação de Israel era um meio para chegar até os gentios, porque Deus tinha um plano, e o plano é chegar no mundo todo. Então ele começa com Abraão, vai para Israel até chegar em Jesus. Então Israel precisa ir para o deserto e ali Deus vai estabelecer a nação de Israel como uma nação, porque eles eram escravos no Egito, eles não tinham noção do que é ser uma nação com um governante. Então Deus vai estabelecer no deserto o povo de Israel como uma nação, e toda nação precisa de uma lei. Então Deus vai lhes dar a lei, e toda nação precisa de uma esperança, então Deus vai lhes dar a esperança de chegar na terra prometida, e toda nação precisa de um rei, de um governante, então Deus é o rei, o governante. Assim nós temos a lei. Então aqui em Deuteronômio nós temos como se fosse, Jesus disse, é o maior de todos os mandamentos, é como se ele fosse a luz de toda a lei. A luz de toda a lei é essa. O maior, o mais alto, o ápice de todos os mandamentos é este. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esta é o holofote, é a luz que vai lançar sobre toda a lei. Então aqui nós temos essa realidade, e esta lei de Deuteronômio, ela vai lançar os princípios de como deve ser a vida com Deus. E aqui é que eu quero me deter com a igreja rapidamente. Neste texto nós podemos aprender, em primeiro lugar, se queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir parece uma coisa muito simples, e é muito simples, mas ao mesmo tempo não é tão simples. Ouvir. O texto começa dizendo, ouve Israel, Shema. Ouve Israel. Ouve. Ouve. É importante conseguir ouvir. Assim como Israel tinha que ouvir, e ouvir a Deus, nós também como igreja precisamos aprender a ouvir Deus. Por que isso é tão simples e precisa ser dito? Porque muita gente escuta, mas poucos ouvem. Escutar é uma coisa. Escutar tem a ver com a física do nosso aparelho aditivo, da nossa mente. Escutar, uma pessoa que não tem nenhum problema de audição, consegue escutar. A grande maioria da população escuta. Mas ouvir é outra coisa. Muitos escutam, poucos ouvem. Talvez seja por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 11, verso 15, aquele que tem ouvidos, ouça. Quem é pai sabe que os filhos escutam, mas muitas vezes não ouvem. E os pais se matam para que os filhos ouçam, não apenas escutem. A gente que tem filhos sempre fica falando dos filhos, olha, escuta aqui que eu estou te falando. Parece Deus falando, Shema, Shema, escute, ouça, Israel. Não só escute, ouça. Jesus disse, aquele que tem ouvidos, ouça, porque tem muita gente que tem ouvidos, o aparelho auditivo absolutamente normal, mas não ouve. Apocalipse capítulo 3, verso 6 também diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muita gente tem ouvidos, mas não consegue escutar a voz do Espírito às igrejas. Então é preciso ouvir. A minha pergunta é, será que nós conseguimos ouvir
a Deus. Eu sei que muita gente escuta a mensagem, e muitos escutam mensagens após mensagens das Escrituras, e vocês todos que estão aqui, com certeza estão me escutando. E quantos na internet estão me escutando e me escutarão? Mas a pergunta é: quantos ouvirão? Porque ouvir não é só escutar, ouvir é receber, ouvir é abrigar. Ouvir não é só escutar, ouvir é atender. Quando você dá ouvidos, você atende aquilo que foi falado. Ouvir é atender. Ouvir é interagir com aquilo que você escutou. Ouvir não é só atender, interagir. Ouvir é obedecer aquilo que você escutou. É por isso que o pai diz para um filho muitas vezes: você não me ouve. Embora ele tenha escutado, não ouve. A gente, na nossa teimosia, via de regra, não é só quando a gente é criança que a gente escuta, mas não ouve. A gente, quando é adulto, a gente faz muito isso. Escuta, mas não ouve. Ouvir é obedecer, ouvir é praticar. Então nós não podemos deixar de estar atentos à voz de Deus. E a pergunta é: Deus fala com você na palavra? Deus fala. Talvez você nunca vá escutar audivelmente, embora Deus já tenha falado com pessoas audivelmente, pessoas que eu conheço inclusive, que já escutaram a voz audível de Deus, mas isso é raro. Talvez você nunca vai escutar: meu filho, uma voz audível. Mas você vai ouvir Deus na palavra. Você tem ouvido Deus na palavra? Ou seja, Deus fala através da palavra ao seu coração. Deus fala nas suas orações quando você ora. Deus fala no seu coração, na sua vida. Você escuta Deus. Deus fala nas pregações que você ouve. Às vezes a gente ouve uma pregação, acha muito bonito, acha interessante, mas Deus não falou nada com a gente ali. Será que Ele não falou? Será que a gente não ouviu? Às vezes eu acho que Deus fala e a gente não escuta em alguns momentos. Às vezes eu acho que Ele não falou nada, mas às vezes eu acho que Ele falou e eu não escutei. Eu não ouvi. Você ouve a voz, e quando ouve a voz, você atende a voz. Porque a voz maior de Deus é a voz que está na palavra. Ela não está falada, ela está escrita para nós. Moisés ouviu a voz, mas nós a lemos. Ela está escrita para nós. Aqui está a maior voz de Deus para o coração da humanidade. É importante aprender a ouvir, ou seja, ao ler a Bíblia, o meu objetivo não pode ser: eu vou ler para mostrar que o outro está errado. Esse não pode ser o meu objetivo. O meu objetivo ao ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia para mostrar o quanto eu estou certo. Não, eu vou ler a Bíblia para eu poder decorar, para poder pregar, ser um pregador. Esse não pode ser o objetivo. Ao ler a Bíblia, o meu maior objetivo principal e mais importante deve ser: eu quero ler a Bíblia para ouvir Deus. Para ouvir Deus falar comigo. Quando a gente vai para a nossa leitura bíblica todas as manhãs, e assim espero que todos o façam, quando a gente vai sem religiosidades, mas com amor, eu espero que todos, ao lerem a Bíblia, estejam buscando ouvir a voz de Deus. O que o Senhor tem para falar comigo nesta palavra? Porque uma vida com Deus se estabelece quando nós aprendemos a ouvir Deus. Se eu não ouvir Deus, não tem vida com Deus. Segundo, outro princípio de uma vida com Deus aqui é, além de ouvir Deus,
Eu tenho que ter Deus como único Senhor da minha vida. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, não há outro Senhor. Israel estava sendo introduzido numa terra com muitas nações, e essas nações eram politeístas, tinham muitos deuses. Mas Israel deveria saber que o Senhor é o único Senhor. Pode ter muitos deuses, mas nós só temos um Senhor, Deus. É por isso que Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Ou você vai amar um e desprezar o outro, ou vai servir aquele e odiar o outro. Porque não podemos ter dois senhores, nem três, nem quatro. Só podemos ter um. E isso não só para Israel, é para nós hoje. Quantos têm senhores em suas vidas? Quem é Senhor? Senhor é aquele que governa a mim. Senhor é aquele a quem eu sirvo. Aquele a quem eu sirvo é meu Senhor. Senhor é aquele que se torna o motivo e a razão da minha vida. Quando eu tenho em alguém a razão da minha vida, a razão de eu estar aqui, Ele é meu Senhor. Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. E talvez tem muita gente que é governada pelo dinheiro, então o dinheiro é o seu Senhor. Outros talvez servem às vaidades da vida, então as vaidades são o seu Senhor. Outros têm como razão da sua própria vida a sua família, por exemplo. Os filhos. Então os filhos ou a família, se ele é a razão da sua vida, ele é o seu Senhor. Outros talvez tenham como a pessoa mais importante da sua vida o seu cônjuge. Então, se o seu marido ou a sua esposa é a pessoa mais importante da sua vida, então ele é o seu Senhor, ele é o seu Deus. Ouve, ó Israel, eu sou o único Senhor de vocês. Vocês não podem servir outra coisa, outro Deus, outra pessoa. Tem que ser a mim. O Senhor deve ser o único. E eu creio que o nosso desafio é sondar os nossos corações para verificarmos constantemente se temos outros senhores. Eu não posso ter como razão da minha vida, como algo mais importante para mim, por exemplo, o meu trabalho, a minha casa, eu mesmo, ou qualquer outra circunstância, ou qualquer outra pessoa. Porque se eu encontrar outro Senhor na minha vida, eu preciso renunciá-lo em nome de Jesus. É importante dizer isso, é importante fazer esta oração. Se o Espírito Santo te incomoda, dizendo que você tem outro Senhor, e isso não é difícil de acontecer, porque Jesus disse, é possível ter Mamon como Senhor na vida. Se o Espírito Santo te incomoda, dizendo, você tem outro Senhor na sua vida, é importante você pronunciar, fazer essa oração de coração e dizer, eu renuncio esse senhorio. Eu abandono esse Senhor. Porque eu quero ter só o Senhor Deus. Se queremos ter uma vida com Deus, nós não podemos ter outros senhores. Terceiro, outro princípio de uma vida com Deus é o amor a Deus. O amor a Deus, nós lemos no verso 5, que é o verso que Jesus cita, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças.
Este amor a Deus é fundamental no processo de uma vida com Ele. A minha pergunta é: você ama a Deus? Eu não estou dizendo se você gosta dele, eu não estou dizendo se você acha ele maravilhoso, eu não estou dizendo se você tem medo dele, eu estou dizendo se você ama a Deus. Eu e você podemos amar muitas coisas e muitas pessoas, mas se não amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças, nós não teremos uma vida com Deus. Vejam que há muitos tipos de amor. As pessoas amam uns aos outros, maridos amam suas esposas, esposas amam seus maridos, pais amam seus filhos, filhos amam seus pais, amigos amam seus amigos, donos amam seus animais de estimação, trabalhadores amam seus trabalhos. Há muitos tipos de amor, mas o amor a Deus é de todo o coração. Vejam que não é de metade do coração. Vejam que não é de 90% do seu coração, mas é de todo o coração. Todo o teu coração deve ser de Deus. O que é o coração? No contexto hebraico, o coração é a sede das nossas decisões. A sede das decisões, onde a gente toma as nossas decisões. O coração é o homem interior, é a mente, é a nossa vontade, é o coração. É interessante porque em 2 Crônicas, capítulo 25, no verso 2, diz que o rei Amazias, tinha um rei lá em Judá, chamado Amazias. E diz o verso 2 que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era correto aos olhos de Deus, porém, não com inteireza de coração. Ele fez a coisa certa, e às vezes a gente até faz as coisas certas, mas o coração não está inteiramente ali. Fazer coisas certas não significa que você ama a Deus de todo o coração. Deixar de cometer um pecado aqui ou outro ali, não significa necessariamente que o teu coração é todo do Senhor. Às vezes eu posso deixar de cometer um pecado ou outro, ou fazer alguma coisa correta, mas o meu coração estar ausente. Não estar completamente naquilo. Nós precisamos amar e amar a Deus não com metade do nosso coração, não dividir no espaços. Nós precisamos amá-lo de todo o coração. Não podemos ter um coração dividido. Uma parte amamos a Deus, com outra parte. Não que você não possa amar as coisas, as pessoas, mas quando eu estou falando de coisas e pessoas e animais, eu estou num nível. Aliás, os animais têm que ficar num nível abaixo das pessoas no nosso amor. Porque Jesus disse que os seres humanos valem muito mais que os animais. Então eu devo amar os meus animais, devo amar as pessoas, mas o amor a Deus é outra via. É muito mais elevado. O amor a Deus é de todo o coração. Eu devo amar as pessoas como a mim mesmo, mas devo amar a Deus de todo o coração. Não há competitividade neste amor. Nenhum outro amor pode tocar este amor. Nenhum outro amor pode chegar perto deste amor. As nossas mentes, a nossa vontade, as nossas decisões têm que ser para Deus e de Deus inteiramente. Amar a Deus com todo o coração é amar com as minhas decisões. Não com algumas, mas com todas. Todas as minhas decisões, sejam elas quais forem, têm que passar pela via de Deus. Isso é amá-lo de todo o coração. Se não amarmos a Deus de todo o coração, não podemos ter uma vida com Deus. Mas não é só de coração, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e também de toda a tua alma.
A alma, no conceito hebraico aqui, é vida. É o eu. É a minha pessoa. São as minhas paixões. É o meu apetite. Isso é a minha alma. Então, se coração deu uma ênfase na decisão, a alma dá uma ênfase no meu apetite, nas minhas paixões. Ou seja, eu preciso ser apaixonado por Deus. Não tem como ter vida com Deus se Deus não for a minha grande paixão. A paixão da minha alma. Eu preguei no retiro de avivamento sobre paixão pela presença de Deus. Moisés era alguém apaixonado pela presença de Deus. E ele disse, não nos faça subir aqui se tu não fores conosco. Deus disse, eu vou mandar um anjo, mas não vou. Ele disse, não, nada feito. Se tu não fores, eu não quero. Porque era um homem apaixonado pela presença de Deus. É preciso amar a Deus com toda a minha vida, com todo o meu apetite. Apetite é uma palavra interessante, apetite. Vocês já viram como os adolescentes têm apetite? Quando você é pai, você sabe que o Luiz Fernando tem apetite bastante, já passou da adolescência, mas alguns ainda mantêm o apetite. Eu já não tenho tanto. Mas assim, quando você é pai, você percebe que quando vai chegando um momento, ou o salário aumenta, ou você está em problemas, porque os meninos começam a comer até as cadeiras em casa, come o estofado. Esses dias eu falei para meus filhos, come a parede aí, vai comendo. É o apetite. E quando o apetite bate, eu preciso comer. Porque aquilo nos domina. Quando eu amo a Deus com todo o meu apetite, é minha alma, aquilo me domina. Vocês estão entendendo? A paixão, o apetite por Deus precisa estar no fundo da nossa vida. Mas não é só com o coração e a alma. Ele diz, amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Aleluia. Aqui a palavra significa a sua quantidade, a sua abundância, a sua força. Como diz um amigo meu, tem que amar com força. Tem que amar Deus com força. Toda a minha força, a minha energia, a minha quantidade, a minha abundância, eu tenho que amar a Deus. Não é algo assim, você ama a Deus? É uma fraqueza, não dá nem para levantar a mão direito. É um amor assim fraco. Às vezes é um amor assim desnutrido. Às vezes é um amor absolutamente anêmico. Às vezes é um amor absolutamente frágil. O nosso amor não pode ser frágil. Tem amor que é frágil, qualquer coisa quebra. O judeu tinha um amor absolutamente frágil, em geral, pelas mulheres, no passado. Era meio que assim, eles criaram uma lei. Se a mulher queimasse a comida, ele podia divorciar dela. Era um amor que aguentava até o apetite do estômago. Absoluta, se fosse uma realidade hoje. Nosso amor por Deus não pode ser frágil. Nosso amor por Deus não pode ser o amor de muitas vezes a gente tem por uma pessoa. Sim, olha, e o amor? Acabou, pastor. Acabou o amor. E agora? Tem que separar, acabou o amor. Nosso amor por Deus não pode ser assim, que acaba. Que acaba. Às vezes a gente é muito entusiasmo, pouco amor. O entusiasmo é assim, aquele negócio, é o começar a fazer o exercício físico, é um entusiasmo. Eu vou lá na academia todo dia da semana. Mas aí depois, na terceira semana, eu começo a ir 4 vezes. Na quarta semana, eu começo a ir para 3. Na quinta semana, eu vou para 2. Na sexta semana, acabou, não vou mais. Acabou.
Aí o entusiasmo, se foi. O amor a Deus não é um entusiasmo. Algo que assim, de vez em quando eu estou, quando a gente começa a se converte, a gente fica naquele entusiasmo. É Deus, é Deus, é Jesus, é Jesus. Mas aí depois, a gente começa a amar outras coisas. Eu me lembro do pastor Alejandro contando que ele tinha costume de pegar um pelo de animal, assim, um pelego, eles chamam, não sei se é assim também que chama, pelego, né? Ia para um lugar onde tinha uma cachoeira, ele colocava aquele pelego ali e ele ficava adorando a Deus horas e horas. Mas aí depois, o tempo foi passando, as coisas para fazer. E aí um dia Deus disse para ele: Alejandro, eu quero que você volte a fazer aquilo que você fazia. Eu tenho certeza que Deus gosta da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Ele. Senão Ele não insistia no nosso relacionamento. Ele já tinha nos fulminado. Mas em Cristo Ele nos deu a oportunidade de ter um relacionamento. Tem que amar com força. E essa força tem que ser maior que a força de Sansão, que arromba portas, que destrói raposa. Vou fazer uma mensagem um dia sobre Sansão, arrancando portas e destruindo raposa. Ou usando raposa para destruir vinhas. Amar a Deus exige todas as decisões, exige todo o homem interior, toda a mente, toda a vontade, toda a vida, todo o eu, toda a minha pessoa. Amar a Deus exige toda a minha paixão, todo o meu apetite, toda a minha quantidade, toda a minha força, toda a minha abundância. Por isso o Shema era repetido direto. O povo de Israel entendia a impossibilidade do Shema. E como eles não tinham a unção do Espírito Santo como nós temos e a obra da cruz, eles precisavam repetir direto o Shema. Acordava repetindo e ia dormir repetindo, para ver se isso entrava de alguma forma. Se não amarmos a Deus assim, nós não temos vida com Deus. Último princípio. O último princípio de uma vida com Deus é ter a palavra de Deus em abundância na vida. E aqui ele faz uma revelação preciosa. Ele diz primeiro ao povo de Israel: estas palavras que hoje te ordeno. Qual eram as palavras que ele estava ordenando? A lei. Estas palavras que hoje te ordenam estarão onde? No teu coração. Estarão no teu coração. Ou seja, a palavra Israel precisa entrar no teu coração. Porque se ela ficar só na mente, não descer para o coração, para o teu ser interior, se ela não penetrar a tua realidade mais profunda, você vai ser igual aquela semente que Jesus disse, que caiu na beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram e levaram embora. Porque não penetrou. A palavra precisa ser abrigada, precisa entrar, precisa estar dentro de nós. A Bíblia não é um livro para ficar só decorado. A Bíblia não é um livro para ficar enfeitando a minha prateleira. Não é um livro para eu trazer apenas num culto e dizer eu sou crente. A palavra de Deus é algo que precisa entrar em mim, no meu coração. Ela precisa fazer parte da minha vida, parte das minhas decisões, do meu homem interior, da minha mente, da minha vontade. Ela precisa fazer parte disso. Ela precisa orientar as minhas decisões, orientar quem eu sou interiormente. Ou seja, a palavra precisa me atingir interiormente e mudar como um todo a minha prática de vida. Por isso ela estará no meu coração. Se alguém não tem a palavra no coração, não tem como ter vida com Deus. A palavra tem que estar no coração. Estar no coração. Além da palavra estar no coração, ela precisa também estar na boca. Não é só no coração, é na boca.
Olha o que ele diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Esse princípio é maravilhoso. Presta atenção. Nós precisamos falar a palavra. Precisamos ensinar a palavra, ensinar em casa, na rua, ao deitar, ao levantar. Palavra precisa estar nos nossos lábios. A palavra precisa estar constantemente nos nossos lábios. Tem gente que tem tudo nos lábios, menos a palavra. Tem gente que tem política nos lábios, tem economia nos lábios. Tem gente que tem filosofia nos lábios. Tem gente que tem notícias, e a maioria das notícias ruins, nos lábios. Tem gente que tem maldições nos lábios. Tem gente que tem amarguras nos lábios. Tem gente que tem palavras baixas nos lábios, palavrões. Palavras de raiva, de ódio, de rancor. Mas não tem a palavra. A palavra. Presta atenção, irmão, nós temos que falar. Falar da palavra. Falar. A palavra que precisa sair da nossa boca é a palavra do Senhor, é a palavra que agrada a Deus. Nas nossas rodas, nós precisamos falar da palavra de Deus. Quando encontrarmos irmãos para comer um churrasco, nós precisamos falar da palavra do Senhor. Tiago 3,11 diz, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Falarás, ensinarás a teus filhos a palavra. Tem pai que ensina o filho a ser valente. Tem pai que ensina o filho a não levar desaforo para casa. Olha, se te bater, mete o pé. Tem pai que ensina o filho a responder para o professor na sala de aula, malcriação. O professor fala isso, você... Tem pai que ensina o filho a zombar. Tem pai que ensina o filho a zoar com os outros. Ensina a desrespeitar os mais velhos. Tem pai que ensina filhos a falar palavrões. Tem pai que ensina os filhos a ser debochado. Tem pai que ensina filho a ganhar dinheiro, a pensar primeiro em si, a ser vaidoso, a amar o mundo, a ser petulante, a falar mal dos outros, a não se rebaixar, a não se humilhar. Às vezes até ensina a ser respeitador, a ser cordial e boas coisas, mas nunca ensina a palavra. A palavra precisa ser ensinada. Não é a igreja que ensina a palavra aos teus filhos, é você, na tua casa. É você que ensina a palavra. Nós temos a escola aqui que vai ensinar, mas é uma vez na semana. 1 hora que os meninos estão lá dentro, 1 hora. A semana tem muito mais horas do que essa 1 hora. Então você precisa ensinar teus filhos em casa. Os irmãos precisam falar da palavra com as crianças. Precisam colocar versículos bíblicos na casa. Precisam mostrar a palavra onde está. Precisam abrir a Bíblia e dizer, vamos ler aqui a palavra, está aqui. O que a palavra diz? Quando os filhos fazem alguma malcriação, o que diz a palavra? Aliás, isso seria importante os maridos falarem para as esposas o que diz a palavra. E também as esposas para os maridos o que diz a palavra. Precisam ser confrontados com a palavra. E quando sua esposa falar para você, ainda bem que a minha esposa não está ouvindo, ou enquanto a sua esposa falar para você o que diz a palavra, não fica bravo não. Não diga, mas eu sou autoridade aqui dentro. Não é? Se você está contra a palavra, fica quietinho. Abaixa a cabeça e ouça a palavra, o que diz a palavra. Mas você também, esposa, quando o marido dizer, o que diga a palavra, o que diz a palavra? Escute, abaixa a cabeça, pare de falar. O problema é que as pessoas às vezes não param de falar, tem hora que tem que parar de falar. Não é educado dizer cale a boca, mas diga assim, pare um pouco de falar. Escute a palavra, o que diz a palavra sobre isso.
Mas eu penso, não interessa o que nós pensamos, interessa o que Deus pensa. E o que Deus pensa está aqui. Mas eu penso, olha, que bom que você pensa assim, ou que mal que você pensa assim. Mas importante é o que a palavra pensa. O que diz a palavra? A família deve ser uma fonte da palavra. Deve jorrar a palavra em casa. Deve jorrar. Às vezes a gente entra em casa, a gente só fala dos problemas. A gente fala do aluguel que está caro, a gente fala da luz que subiu, da água que subiu, a gente fala da violência na esquina, a gente fala do problema político, a gente fala da economia. Tudo bem, vocês podem conversar sobre muitas coisas, mas não esqueçam que, primeiramente, é a palavra. A palavra precisa jorrar em casa. Jorrar. Ensinarás a teus filhos, delas falarás ao deitar, ao levantar. Dela falarás. Isso aqui é um princípio. É um princípio que Deus está ensinando a Israel. Porque, sabe por quê? Porque o seu filho está dentro da sua casa, ele sai, ele vai para a escola, ele vai para não sei aonde, amanhã ele vai trabalhar, ele vai ouvir um monte de lixo. E se você não ensinou a palavra, quem ensina a palavra é você dentro de casa. Por isso, os pais têm que conhecer a palavra. Não é só o pastor que ensina a palavra. Você pode não ensinar a palavra aqui no púlpito, mas vai ensinar dentro de casa. Todos nós. Ensinarás teus filhos a palavra. Outra tradução diz inculcarás, colocarás dentro da cuca, da cabeça dele a palavra. Falarás dela, falarás. Os filhos não podem chegar amanhã e dizer, eu nem sabia que estava escrito isso, nem sabia que existe Obadias na Bíblia. Não pode dizer assim. Eu nem sabia que existia Oséias, Sofonias. Eu nem sabia que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu nem sabia que dos 4 evangelistas, só 2 eram pertencentes ao grupo dos 12, que era Mateus e João. Marcos provavelmente era discípulo de Pedro e Lucas de Paulo. Você sabia isso, né? Nós não podemos deixar de conhecer a palavra. Além da palavra estar no coração e na boca, ela tem que estar na ação e na visão. Por isso ele diz, também atarás por sinal na tua mão. Os judeus tinham aquilo que eles chamavam de tefilim. Eles faziam, amarravam a palavra aqui na mão e nos frontais. A mão simboliza o quê? O trabalho, a ação. A mão simboliza a ação. Onde você vai, o que você faz. O que fizeres, farás de acordo com a palavra. Por isso estará na tua mão. A mão é estendeu a mão para fazer alguma coisa. Quando você vai fazer alguma coisa, tem que estar de acordo com a palavra. Entre os teus olhos, aqui é o lugar da visão, da mente. Verás segundo a palavra, pensarás segundo a palavra. Os judeus faziam literalmente, e era para eles fazerem literalmente. Mas havia um outro aspecto que eles precisavam entender. Verás. Tem gente que tem a palavra na boca, mas não tem a palavra nas mãos, ou seja, não pratica. Tem gente que não consegue ver as coisas a partir da palavra. E por último, a palavra precisa estar aonde? E a escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os judeus chamavam de mezuzá. Eles colocavam texto bíblico na porta da casa. Nos umbrais e nas portas da casa. Porta e umbrais falam de entradas e saídas. Ou seja, ao entrar na tua casa, a palavra está. E ao sair da tua casa, a palavra está. A palavra vem e vai com você. A palavra entra e sai. A palavra está no lar. Assim a palavra está abundantemente no coração, na boca, no agir, no enxergar, no entrar e no sair do lar. Ensinarás, inculcarás. Vida com Deus tem a ver com isso.
Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Enquanto os irmãos sobem aqui, precisamos ter vida com Deus. Nós vamos cear ao Senhor rapidamente. Precisamos aprender a ouvir. Ouvir Deus. Shema Israel. Ouve, Israel. Não apenas escute, ouça. Precisamos ter Deus como único Senhor. Não há outro Senhor. Precisamos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e de toda a força. Precisamos ter a palavra em abundância na nossa vida. Quando eu aprender a escutar, quando Deus for meu único Senhor, quando tudo que há em mim amar a Deus, e quando a palavra de Deus estiver abundantemente na minha vida, então a vida vai fluir. Às vezes, irmãos, a gente olha uma pessoa e diz assim, mas como é que parece que ele está num outro nível? Parece que ele vive no céu. Parece que ele é especial. Ninguém é especial. Todos somos iguais. Mas alguns põem em prática a vida com Deus, outros não. Alguns levam vida de igreja todo domingo à noite, mas outros vivem, ouvem Deus, têm Ele como único Senhor, amam Ele com tudo aquilo que são e que têm, e nadam na sua palavra todos os momentos. Isso faz a diferença. Quando nós oramos, estamos orando por um avivamento na igreja. Um avivamento também significa que a igreja viva Deus todos os dias. Viva uma vida fluente do Espírito. Os apóstolos tinham a vida fluindo no Espírito. Fluía. Quantos homens do passado tiveram suas vidas fluentes no Espírito? Aonde eles andavam, por onde passavam, fluía o rio da vida de Deus. Por que não podemos ser assim? Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e te adoramos, e te louvamos e bendizemos o teu nome. E a tua presença precisa fluir em nós. Fluir em nós. Ó Senhor, ajuda-nos a aprender a ouvir a tua palavra, ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, se há algum outro Senhor sobre a nossa vida, que possamos renunciá-lo em nome de Jesus. Nós só queremos o Senhor como Senhor da nossa vida. Que possamos amar-te, ó Deus, amar-te de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Nós queremos amar-te. E que a tua palavra seja abundante em nossa vida. Que ela esteja no nosso coração, que ela esteja na nossa boca. Que possamos falar sobre ela ao deitar, ao se levantar, nas nossas rodas de amigos, possamos falar sobre a tua revelação, sobre a palavra do Senhor. Que ela seja abundante na nossa casa, ao entrar, ao sair, que a tua palavra esteja ali, que os nossos filhos sejam instruídos, que os maridos sejam instruídos, as esposas instruídas na tua palavra. Queremos a tua vida fluente em nós. Não queremos andar pelas praias rasas desta vida,
mas queremos mergulhar nas profundidades da vida com o Senhor, no oceano que é a vida com o Senhor, na alegria do Espírito do Senhor, na graça, no poder do Teu Espírito Santo. Faz de nós chamas verdadeiras do poder do Teu Espírito. Faz de nós fontes fluentes das águas do Espírito. Age no meio da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor.